Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Telos Talks. E hoje nós vamos falar como a gestão interina vem apoiando empresas do segmento agro. Segmento agro extremamente relevante para a economia do país e que enfrenta desafios bastante complexos em termos de gestão. Hoje a gente observa empresas que cresceram de forma exponencial, muitas vezes familiares, e que precisam de fato de um olhar super apurado para a questão de profissionalização, de gestão e de como vão traçar o seu caminho aí rumo ao crescimento. E para falar sobre esse segmento, para falar dos principais desafios, principais dores, a gente tem aqui dois convidados que atuam fortemente no agro, o Emanuel, sócio da Telos, e a ideia é que a gente tenha uma conversa aqui sobre os principais pontos que acabam direcionando todo o desenvolvimento desse setor. Então, queria convidar aqui Rudinei e Fernando para a gente falar um pouquinho mais sobre esse segmento do agronegócio e um pouquinho da experiência de vocês com relação à gestão interina também aplicada a ele, tá bom? Para começar, eu vou perguntar aqui para o Emanuel, para que ele nos contextualize e coloque todo mundo na mesma página aí sobre o que é gestão interina. Como que é esse formato, o que ele se diferencia de outras modalidades e como que ele vem sendo aplicado no segmento agro também como um dos segmentos relevantes para a nossa atuação. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu acho que vale a pena contextualizar aonde a gestão interina nasceu, porque o modelo que nós aplicamos tem a ver aonde ela foi fundamentada. Nasceu nos anos 80 entre a Holanda e a Alemanha, ganhou grande peso a partir da queda do Muro de Berlim, quando aproximadamente 3.000 empresas que estavam sob a mão comunista foram privatizadas, né? Então, a partir daí, a Europa entendeu que a gestão interina poderia ser um grande motivador para privatizações e para a profissionalização de pequenas e médias empresas, mas também atuando em empresas de grande porte. A partir da Europa, hoje, a gestão interina está nos 5 continentes. O que é gestão interina? Nada mais é do que alocar um profissional em modo projeto, onde tem um começo, um meio e fim, resolvendo algo que uma equipe interna não conseguiu resolver ou por uma questão de tempo que precisa ser agilizada ou, como eu costumo dizer, pelas duas razões. No modelo que nós adotamos, assim como todos os nossos players europeus, quando alocamos um gestor interino, um sócio da Telos acompanha esse gestor, porque muito mais do que uma mentoria, um advisory, nós temos uma metodologia praticada nos nossos 27 escritórios ao redor do planeta, em 5 continentes, tal qual foi criado há mais de 30 anos. Basicamente é isso que é a gestão interina. Resolver dores, problemas, aproveitar oportunidades de uma forma específica e pragmática em um tempo também pré-determinado. Então, não é, a gestão interina não é um executive search. Diferentemente de um processo de executive search, pelo que você falou, existe toda a questão de acompanhamento da missão como um todo. Como nós costumamos dizer, nós temos o melhor dos dois mundos. O melhor do executive search, porque nós fazemos busca, seleção e apresentação de alto nível. Atuamos basicamente aqui no Brasil no que chama-se de C-Level, ou corpo diretivo, ou gerência sênior, ou seja, posições estratégicas. E nós temos também o melhor dos mundos da consultoria de gestão. Por quê? Nós temos um acompanhamento sênior, temos uma prática, uma metodologia que se adapta à cultura da organização. Então, ela é uma mistura desses dois grandes pilares de negócios focados em gestão. Ok. Acho que a gente desenrola um pouquinho mais também conforme a gente vai falando de como que é a aplicação dentro do segmento, né? Como que foi a experiência de vocês. Bom, queria começar falando um pouquinho, contextualizando esse setor de agro, e ouvindo de uma pessoa que conhece a fundo, né? O Fernando, que é conselheiro, consultor, trabalhando fortemente com a questão de reestruturação de empresas familiares, conhecendo profundamente
o setor de agro e todas as suas nuances, a gente sabe que o segmento agro ele é extremamente complexo, né? Ele tem o famoso antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque justamente quando a gente fala de agro, ele tem uma dimensão em várias esferas, né? Então, desde a questão de compra de insumos, a produção propriamente dita, depois a distribuição, e cada uma dessas etapas tem suas peculiaridades. Né? Queria, Fernando, que você falasse um pouquinho para a gente como é que você vê atualmente esse segmento. Né? Quais são os principais pontos, de uma forma mais geral, depois a gente vai aprofundando, principais desafios, um pouquinho aí do teu olhar. Perfeito, tá bom. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, com o Rodinei, Emanuel e Gisele. Só para dizer, eu diria que eu estou no agronegócio há, bom, mais ou menos um pouco depois de formado. Eu sou administrador de empresas, mas 2 anos depois eu já entrei no agronegócio, na empresa da minha família, da qual eu era sócio também. E depois disso eu trabalhei com trading de commodities, que também é do agro. Depois eu trabalhei em gestora de investimento aqui da Faria Lima, também focado em investimentos no agro. Depois eu fui executivo profissional de grande grupo familiar com negócios no agro. E depois eu me tornei conselheiro, então, de várias empresas familiares do agro já há 10 anos, né? Então, ao todo, essa é uma carreira aí de 33 anos no agro, né? E eu acho que é importante comentar, até para quem está nos assistindo, que o agro do qual a gente está falando aqui é a produção, né? A produção agropecuária e florestal, né, também. E esse é o tal do dentro da porteira, né? O antes da porteira são os fornecedores de insumos e máquinas, né, tecnologia. Eu acho que a gente poderia dizer também fornecedores de crédito, né? E o depois da porteira é quem compra os produtos dos produtores, que são as tradings, e o que vem depois disso, os processadores, a distribuição e o mercado. E a gente sabe que o dentro da porteira, aqui no Brasil, corresponde a mais ou menos 8% do PIB, e o agro como um todo, né, desde o antes da porteira até o depois da porteira, é em torno de 25% do PIB. Então, um setor ultra relevante e também um setor onde o Brasil é mais competitivo, provavelmente, né? Especialmente, acho que o dentro da porteira. E isso por causa de, principalmente, escala e gestão, né? O produtor brasileiro de grande porte, ele é muito profissional. É difícil encontrar concorrentes no resto do mundo a esses grandes produtores brasileiros. Isso é o tema também nosso hoje, que é gestão, né? E um tema muito interessante. Agora, eu também queria pontuar o seguinte. O Brasil, quando você pega a estatística, né, por exemplo, do censo do IBGE, ele tem 5 milhões de produtores. Só que 25 mil produtores correspondem a 50% do PIB, não exatamente do PIB, de uma métrica que a gente chama de VBP, que é o valor bruto da produção, que é o faturamento, mas que deve ter uma correlação muito grande com o PIB. Então, a gente está falando de um universo pequeno dentro de um grande universo de produtores. Só que é para esses que faz sentido essa discussão, né? Que é onde a gente está falando de governança, de gestão. A verdade é que, assim, 2 ou 3 milhões é praticamente uma agricultura de subsistência que existe, né? Então, a gente está falando de um universo pequeno em número de produtores face ao total, mas muito relevante economicamente. Então, eu acho que esse é o cenário e, basicamente, vamos lembrar que o forte aqui no Brasil são grãos, né? Algumas culturas permanentes, como cana, como café, como citros, né? Laranja, florestas, né? Cada vez mais importantes para celulose. O maior polo de produção de celulose do mundo é no Brasil, hoje em dia, lá no Mato Grosso do Sul. Então, assim, é um segmento diversificado, mas todo ele operando assim com escala, com gestão e com bastante tecnologia. E o que você vê dessa fatia mais relevante dentro desse universo tão grande? O que você vê hoje de principais questões que estão sendo tratadas ou que não estão sendo tratadas que deveriam estar, né? Quais são os principais pontos aí? O meu viés, né, e até nessa atuação como conselheiro nos últimos 10 anos,
Eu sou basicamente um conselheiro de empresas familiares do agro, não só do agro, mas sempre tem agro pelo menos e talvez alguma coisa a mais, em algum processo de transição ligado muito à questão das empresas familiares e basicamente isso é sucessão, né? E é profissionalização também. Então, qual é uma característica muito forte desse setor? Ele é um setor que opera muito com empresas familiares. Aliás, é o único setor onde você pode operar na pessoa física, né? Que a legislação permite que você opere na pessoa física, contabilmente, né? Com contabilidade de livro caixa. Que eu até acho que não é uma coisa muito boa, porque permite que você tenha uma gestão muito simples e que não gera muitos números e não gera uma governança muito boa. Eu acho que se o agro também tivesse que fazer a mesma contabilidade que as outras empresas de todos os outros setores precisam fazer, em regime de competência, né, provavelmente ele seria um pouco mais profissional ainda, no sentido da gestão administrativa. Mas o que eu vejo e que está acontecendo nesse momento é um processo de transição geracional muito forte. O agro de maior sucesso, acho que dá para dizer que é o do Centro-Oeste e o daquela região que a gente chama de Matopiba, né? Que é o Nordeste agrícola, é o interior do Nordeste. É uma região que foi desenvolvida são regiões desenvolvidas a partir dos anos 70, 80 e 90, por produtores que vieram do Sul e com um caráter muito empreendedor. E essas pessoas hoje, e os que deram certo e construíram grandes empresas, eles estão numa fase de transição, estão aí com 60, 70 anos, já têm os filhos, né, com 30, 40 anos, enfim, e esses negócios, eles foram conduzidos, né, por empreendedores, e o empreendedor, vocês sabem, ele tem uma forma de gerir negócio que, assim, não tem muito método necessariamente, mas dá muito certo, né? Em geral, são pessoas brilhantes e que têm tudo na cabeça, não precisa fazer planejamento, orçamento, não precisa ter muito controle, sabe dos números mais ou menos intuitivamente, e também acaba se cercando de funcionários que os auxiliam a fazer as coisas do jeito peculiar como eles fazem. O resultado é que você acaba tendo um contexto que não é uma empresa muito organizada, né? Não tem uma gestão organizada, não tem um corpo funcional também muito autônomo. E isso é uma coisa que pode dar muito problema quando vai passar para a próxima geração. Então aí surge o problema da profissionalização, que é o nosso assunto aqui, e especialmente a substituição dessas pessoas-chave, né, nos níveis mais altos é muito difícil, porque não é um ambiente que está organizado e tem processos e tem métodos sistemáticos de gestão. Então, como é que você faz essa transição, né? Como é que você faz a gestão daí para frente? Os sucessores não necessariamente têm a capacidade de continuar fazendo a mesma coisa como os antecessores faziam, porque eles não viveram a coisa do zero, então eles não têm aquele controle intuitivo de tudo que está acontecendo, né? Então eu tenho vivido muito isso com clientes, que é como fazer essa transição. E em muitos casos a gente tem, né, procurado profissionais no mercado com headhunters, né? Mas isso acaba não se revelando o suficiente, porque você precisa de alguma forma, né, ter um apoio para que aquele executivo que você traz do mercado consiga desempenhar. E aquele que está lá, que pode ajudar a ensinar, que conhece o negócio, que é um empreendedor, ele não tem esse perfil, porque ele não tem vamos dizer, esse foco na gestão para poder... Ele não fez assim ao longo, né, da trajetória. Ele não fez, né? ele não desenvolveu. Então, eu tenho notado muita dificuldade nessa transição normal. E, recentemente, tive aqui uma experiência com gestão interina que vejo na linha do que o Emanuel colocou, que é exatamente isso. Quer dizer, você traz uma pessoa, né, um executivo que tem experiência e você dá um suporte, né, então a Delos dá um suporte de gestão, fazendo o papel, né, que o dono talvez deveria fazer para viabilizar aquele novo executivo. E eu tenho a impressão que essa é uma solução que pode ser bastante viável para o setor, e o setor vai precisar muito disso. Então eu passo a bola agora para o Rudinei, porque ele é justamente essa pessoa que vive essa experiência, né? Então, uma larga experiência dentro do segmento agro,
atuando, entendendo as questões no dia a dia, né, os desafios no dia a dia de gestão, entendendo o modelo de gestão interina. Rodinei, fala um pouquinho para a gente como é que você vê, complementando, né, todos os pontos que o Fernando trouxe, quais são esses desafios, como romper eventualmente essa barreira entre a tradição e a necessidade da sucessão, da profissionalização, enfim, de estabelecer processos. Como é que você vê isso na prática? Como é que isso acontece? Perfeito, Gisele. Obrigado, Telos, aí pelo convite. Obrigado por estar com você aí, Fernando, para a gente poder debater um pouco sobre o assunto. Eu acho, isso me parece uma fórmula perfeita, né? Hoje, nesse modelo que o Fernando bem contextualizou, trazendo, não é toda a fatia do agro, né? Mas uma parte do agro que está num nível de transição, de profissionalização, né? Eu acho extremamente relevante, né? A Telos, através da metodologia de trabalho, nos traz toda uma segurança em termos de desenvolvimento, de gestão, de organização dentro de um formato. Como você vai iniciar? Qual que são as etapas que você tem que vencer dentro desse começo, meio e fim dessa trajetória inicial, né? E traz assim, a grande dificuldade, talvez um dos grandes desafios que a gente tem é buscar entender quais que são os valores intrínsecos que estão dentro de toda essa gestão familiar que sempre existiu. Quais que são os valores que a gente tem que conservar, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que preservar, além de transformar, né, de transformar toda a organização, de toda uma propriedade rural, toda uma fazenda, transformar isso numa empresa, tendo métodos, metodologias, né, para conduzir tudo isso. Então, eu entendo que esse trabalho que a gente está construindo, está sendo feito, ele está num caminho muito profissional e possivelmente com grande probabilidade de a gente ter sucesso ao final desse trabalho, né? Então, acho que tem o olhar do profissional, Sim. de saber honrar o passado, saber o que trouxe aquela empresa até aquele momento, por mais que haja necessidade de transformação, ela chegou até aquele ponto, com sucesso, né? Então, acho que está muito associado um pouco ao perfil do profissional, né? De ter esse entendimento, de saber o momento certo, de sugerir transformações e como conduzir essa transformação, que pode não acontecer no primeiro momento, né? Exige um grau de resiliência ali, porque ele acaba sendo uma ponte entre um desenho atual e o anseio de um novo desenho, mas entre o anseio e a realidade é uma distância, né? Porque às vezes não é uma linha reta ali, né? Então, o papel, eu vejo na tua fala que o papel do profissional dentro né, dessa estrutura de profissionalização, de trazer mais governança, é extremamente importante. Não só a abertura da empresa, né, da tradição, mas muito também desse perfil flexível desse profissional, né? Se me permitem, eu acho que o grande ponto, e aí é um termo que um colega nosso pontua, e eu sou solidário, a própria palavra profissionalização, ela não me é simpática, né? Parece que nós vamos tirar alguém da família e negar o passado, negar a cultura, os valores e colocar alguém que é profissional. Mas o que é esse profissional? Eu acho que o Rudinei tocou num ponto que é bastante interessante e nós, na nossa prática, assim, o fazemos num trabalho a quatro mãos. A experiência do executivo que tem tanto soft skills quanto hard skills, mas entende no soft skills o que significa cultura e valores, e aí isso também são duas palavras que têm um significado bastante amplo. Aquilo que tem que ser perpetuado, que são esses fundamentos, e são caros muitas vezes para a família, e como isso tem que ser colocado através de um novo olhar, uma perspectiva que aí sim, abre aspas, seria essa tal de profissionalização, gestão, dentro de gestão, governança, todos os processos, políticas e procedimentos necessários para que se cumpra o rito, né? E esse rito tem que acabar com a perenidade dessa organização, dessa empresa fazenda, como costumamos dizer, né? E aí eu acho que é o ponto principal. A nossa preocupação é como eu posso manter e transformar ao mesmo tempo. Quais são os valores e culturas intrínsecos desta gestão que começou do zero,
de uma pequena porteira e hoje pode ter N hectares a serem cuidados, mas que também está olhando que há uma faca de corte e como isso vai para frente, para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, sendo dentro da família ou transferindo o controle dessa empresa fazenda para outros, né? Eu acho que esse olhar de cultura, de valores, eu sinto que todas as empresas que nós temos como clientes e que são denominadas empresa família ou como eu costumo chamar, donal, o dono está lá sentado, é extremamente importante essa característica dessa manutenção, com a pitada da, podemos dizer assim, da contemporaneidade ou da modernidade ou da gestão, como quer. A gente falou bastante aqui de gestão, dos desafios, né? Dessa necessidade de construção de processos, mas o entendimento também dos valores que trouxeram a empresa até aqui. E tem um tema também que volta e meia permeia não só o setor agro, mas os vários setores da economia, que é a questão tecnologia, né? Como é que vocês veem isso? Como é que é o impacto da tecnologia? Como é que as empresas do setor agro estão lidando com isso? O que faz sentido? O que é espuma dentro desse universo aí do agro? Perfeito. O agro tem evoluído de forma gigantesca nos últimos 10, 15 anos aí, em vários sentidos, né? Hoje, se a gente for falar em termos de biotecnologias que tem trazido, em termos dos materiais genéticos, soja, milho, trigo, isso vem evoluindo de uma forma, assim, gigantesca, assim, onde que a gente observa, através dos números que a gente vem acompanhando, que os nossos índices de produtividade, eles têm sido cada vez melhores, e isso tem o peso da biotecnologia, dos materiais genéticos que vem se construindo, né? Ao mesmo tempo, o que a gente observa, se a gente olha para o âmbito de máquinas, por exemplo, né? Hoje o nível de tecnologia embarcada nas máquinas, ela é um nível elevadíssimo, né? Hoje existe uma necessidade, se a gente quer desenvolver, tendo um olhar voltado a questões de sustentabilidade, a questões de resultado financeiro, e o que essas tecnologias podem nos agregar, nos apoiar em todo essa amplitude, nós estamos muito bem servidos em termos de tecnologia de máquinas, né? A grande preocupação hoje que eu sinto dentro de todo esse processo de gestão é que nós não conseguimos ainda, tá travado, mas a gente vê que a inteligência artificial, num curto espaço de tempo, ela deve trazer soluções para nós, é que a gente tem uma infinidade de dados e de informações que são geradas hoje, que são informações que são fatores abióticos, como chuva, vento, umidade relativa, outros fatores, número de plantas que está sendo distribuído, uma questão de agricultura de precisão, uma taxa variável, um plantio que está no começo do período de plantio, outro resultado que ocorre ao final do período de plantio, né? Qual que é a variabilidade, quais são os fatores que impactam, é o produto A ou B. Então, assim, a gente gera muita informação, gera muito dado dentro de todo esse processo produtivo, e a gente ainda não está sabendo como trabalhar, como conectar todos os dados. Às vezes você tem um resultado de uma máquina que não conecta com uma estação meteorológica, você não sabe qual que é o fator. A chuva foi um fator relevante? Será que foi a temperatura? Será que foi a população de plantas? Foi a estratégia? Foi um atraso no manejo, né? Então, assim, o nível de tecnologia que nós estamos tendo hoje na agricultura é sensacional. A grande dor é justamente como lidar com toda essa informação, como toda essa informação, como toda essa tecnologia que hoje a gente paga para os grandes fabricantes de máquinas aí, como que essa tecnologia hoje ela pode se tornar resultado para o produtor, né? Então esse o grande desafio que a gente tem hoje, mas a tecnologia ela tá Posso muito fazer uma pergunta? dentro. Aí eu passo para o Fernando. Como é que você vê nessa estrutura de uma empresa fazenda, onde tem um fundador? À época não existia essa tal tecnologia de suporte, mas ele deu certo. E hoje tem uma sucessão onde um sucessor entende de inteligência artificial, mas não necessariamente o fundador entende. Essa transição, no seu ponto de vista, é tranquila? Olha, eu
assim, o meu ponto de vista é um pouco diferente disso, sabe? E acho que aqui o nosso objetivo é ter a diversidade de Sem opiniões, dúvida. né? Eu, na verdade, isso pode até parecer um pouco chocante, eu quase diria que a tecnologia não é relevante no seguinte sentido. A tecnologia, ela é oferecida, pacotes tecnológicos são oferecidos por todos esses players que estão no antes da porteira, né? E que estão concorrendo entre si e que são empresas globais enormes, né? E o produtor, ele adota essas tecnologias, ele não desenvolve tecnologias, ele é um selecionador de tecnologias. É como se fosse mais um insumo entrando na operação, É né? mais um insumo, e no final das contas, esse meu argumento ele vai até na direção de reforçar a gestão e, nesse sentido, até a gestão interina, né? Então, assim, eu acho que o que ele acaba fazendo é ele vê as tecnologias que aparecem, ele vê os vizinhos e os outros operando, muitos os que adotam precocemente, os early adopters, né? Isso não dá certo, você gasta dinheiro à toa. Então, assim, depois de um tempo, todo mundo sabe o que funciona. Então, se de repente aparece lá um drone de grande porte que é bom para fazer correções pontuais, ele vai ter, todo mundo vai ter. Sabe, se uma semente transgênica dá certo, todo mundo vai ter. Talvez alguém consiga antecipar uma safra, mas o custo de você ficar adotando o tempo todo antecipadamente pode ser alto, né? Você ficar trocando máquina o tempo todo também pode acabar consumindo muito capital. Então, eu acho que assim, o produtor ele está olhando para as tecnologias, os pacotes, e ele seleciona, e ele acaba sendo forçado a isso, porque se ele não usa a tecnologia que é mais eficiente, vejam, a agricultura, agronegócio, né, é produção de commodities. Produção de commodities, a tua commodity, o teu produto é igual ao do teu vizinho, né? Então, assim, o que você tem que fazer? Trabalhar no custo mais baixo possível, né? Isso você consegue com uma produtividade mais alta, mas não se a produtividade mais alta depender de um custo muito mais alto. Então, tem um equilíbrio lá de produtividade e custo para você ter um custo abaixo da média. E se você tiver um custo abaixo da média dos produtores, você certamente vai ganhar dinheiro, né? E certamente você vai expandir, por isso que a gente vê os produtores aqui no Brasil que tem espaço para expansão, não tem limite o quanto eles podem crescer, né? Na prática, a gente vê isso. O limite está na capacidade de gestão. Porque você pode ter empresas que vão ficando muito grandes, muito complexas, e é difícil você controlar tantos módulos e pessoas, e aí você esbarra no problema da gestão, mas não no problema da tecnologia. Então, a minha visão é que a tecnologia ela é relevante, mas assim, ela não é desenvolvida pelo Com produtor. parcimônia. Não. E o produtor, o papel do produtor é o papel de selecionar a tecnologia, né? Na minha visão é esse. Então, no fundo, quando você fala de gestão, você também está falando Isso que eu falo. de alguém que é capaz de selecionar tecnologia. Não quer dizer que ele tem que entender da tecnologia, mas ele tem que entender qual é a melhor tecnologia que tem melhor custo-benefício naquele momento. E por isso que o empreendedor lá de 40 anos atrás fazia isso com as tecnologias da época, o de 20 anos atrás fazia isso, o de hoje faz isso e o futuro vai fazer isso também, ainda que sejam tecnologias completamente diferentes. Por quê? Porque eles não precisam entender da tecnologia, eles precisam selecionar a tecnologia que faz sentido, O economicamente. tema tecnologia está totalmente acoplado ao tema original, que é gestão. É. Né? Então, a necessidade de fato de construir processos, e justamente no caso da tecnologia, processos que permitam separar esse joio do trigo, não cair, né, no canto da sereia, porque todo mundo está fazendo, porque tem essas novas tecnologias, mas também está aberto para olhar isso. Então, o processo de, entre aspas, profissionalização e gestão é extremamente relevante no sentido realmente também de poder peneirar todas as tendências que acabam surgindo, o que de fato faz sentido para a organização e o que não, né? E com um foco muito econômico-financeiro, né? Sim. Porque no fundo é isso, assim, o custo-benefício da tecnologia tem que se refletir nos números. E aí o que eu penso assim que no fundo aliás eu acho que a diferenciação entre produtores, eu acho que assim, os melhores produtores não são os que usam as melhores tecnologias, são os que têm a melhor capacidade de gestão, inclusive
e muitas vezes até intuitivamente, né? De gerar resultado, né? Tanto é que, para mim, a palavra-chave, né, nesses conselhos todos é o tal do custo de oportunidade, sabe? Uhum. Porque, assim, o produtor, tipicamente, ele é dono de terra, ou pelo menos parte das terras, né, que ele opera. Outra parte pode ser que ele use terras de terceiros, pagando arrendamento, né? E ele, além disso, ele tem lá o capital de giro, né? Tem os equipamentos, os recursos de produção, que não são a terra. Mas isso tudo é capital, né? E todo esse capital tem um custo de oportunidade que é o seguinte: aquela terra que o produtor está operando, ele não precisa operar, ele pode oferecer para um terceiro operar, né? Ele pode arrendar para um terceiro. Então, e aquilo paga uma renda. Todo o outro capital que ele tem, né? As máquinas, os estoques, enfim, também aquilo lá pode virar dinheiro, né? Pode ser vendido e virar dinheiro. Por exemplo, se você tem uma família de produtores que tem um empreendedor lá e de repente ele falece e não tem quem toque, não é um problema. Você arrenda as terras, você vende lá todos os fatores de produção, estoques, máquinas e tudo, tem dinheiro. Então, a minha questão sempre nos conselhos é falar, bom, quanto que isso gera de renda, né? Quanto que é o arrendamento que entra e qual é o rendimento financeiro disso que poderia virar dinheiro, esse capital de giro. Esse volume de resultado é o tal do custo de oportunidade daquele negócio. E o papel da gestão, eu entendo, é usar os recursos conseguindo um resultado maior do que aquele. Porque se for para chegar a um resultado igual àquele, tem menos risco e, portanto, faz mais sentido econômico você arrendar e pôr o dinheiro no banco. Uhum. Se você vai operar e tomar risco, você tem que buscar um resultado maior. Então, lá nos conselhos onde eu estou, a discussão sempre é essa. Qual é o plano de negócio para fazer gerar mais resultado do No que final esse do custo de dia, não oportunidade. importa se é agronegócio, agricultura, portão para dentro, é aquilo que tem que ser retornado ao acionista, ao proprietário, em termos de resultado. Então, essa lógica vale para todos os negócios. Mas qual é a diferença, Manuel, do agronegócio, do produtor, do dentro da porteira? Uhum. Que é essa coisa bacana, isso que é o fantástico do Brasil. Que se você é um bom produtor e você opera acima do custo de oportunidade, quer dizer, você gera mais resultado do que o custo de oportunidade, o que isso significa? Que você pode crescer infinitamente. Por quê? Porque você pode começar a arrendar terra de terceiros, porque você gera o resultado suficiente para pagar o arrendamento e mais alguma coisa. Então, por isso que a gente vê que os bons produtores, o cara começou lá com, sei lá, 500 hectares, hoje ele está operando 500 mil, né? E daqui a pouco ele vai estar operando 1 milhão de hectares, né? Então, assim, não tem limite. A capacidade de gestão, a boa capacidade de gestão, ela meio que coloca uma trajetória, exponencia a capacidade de crescimento e de gerar resultado. Então, o agronegócio tem isso, porque isso vem, né, da dinâmica de commodities Uhum. num país que tem muito espaço, muita terra, e tem produtores ineficientes, e tem produtores que não têm sucessão, que vão acabar disponibilizando os seus ativos, as suas terras, para esses aí que são eficientes. Então, eu acho que o segredo está na gestão. A gestão implica, ela tem a ver com a capacidade de selecionar tecnologias, várias outras coisas também. E o problema, né, voltando à nossa gestão interina aqui, é que o empreendedor que faz um negócio, ele faz isso tudo muito bem, intuitivamente, seleciona tecnologia, opera acima do custo de oportunidade, cresce. Só que o que acontece quando ele não está mais lá? Quem é que vai fazer essa gestão que era intuitiva? Ela passa a ter que ser uma gestão sistemática, que é o que a gente chama aqui de profissional, né? Eu também não gosto muito da palavra profissionalismo, ou profissionalização, né? Ela tem dois significados. Um significado é você não ter gente da família e ter gente de fora, Uhum. mas o outro significado é fazer profissionalmente, fazer sistematicamente, fazer com processos, né? Sim. Então, nesse sentido, você acaba, quando não tem mais um empreendedor, tendo que trazer alguém que faça isso acontecer dessa maneira sistemática, profissional, né, processual. E aí que a gente vê a dificuldade de simplesmente trazer uma pessoa do mercado para fazer isso e que eventualmente fazer isso com um profissional experiente, bem apoiado, que é o conceito então da gestão interina,
pode fazer bastante sentido. Mas eu acho que ficou faltando aqui, em tudo que a gente falou até agora, uma ponte, né, entre aquilo que foi comentado, que é o princípio da gestão interina, que seria, vamos dizer, projetos temporários, né, com um apoio, vamos dizer, consultivo de gestão, que é o que você colocou. E quando a gente está falando do agronegócio nesse sentido aqui, a gente não está falando de projetos temporários, a gente está falando de uma Perenidade. sucessão da perenidade. Então, o que que isso tem a ver, né, com a gestão interina? Eu acho que o papel do gestor interino, então, ele não é para ir para lá para tocar um projeto, ele está lá para fazer essa transição, né, de um modelo baseado no empreendedorismo para um modelo Como eu costumo dizer que é sair de um ponto A para um ponto B. E esse ponto A e o ponto B varia conforme o segmento, né? E acho que, no fundo, isso significa o seguinte, que esse gestor interino, ele tem que ou se tornar o gestor definitivo, ou ele tem que, vamos dizer, reorganizar, estabilizar, e aí buscar o gestor definitivo, apoiar vamos dizer, a instalação desse gestor definitivo, mas ele tem que fazer esse processo. O final do processo tem que ser ter um gestor definitivo que vai ficar. Pegando a deixa, Gi e Rudinei, nós temos 3 variáveis dentro da gestão interina. Uma é o modo projeto, começo, meio e fim. A segunda variação é um começo, meio e fim, e a perpetualidade ou a manutenção deste executivo interino, não mais interino, permanente. E uma terceira, para não dizer que é a última, mas existem outras variáveis, que é preparar a sucessão, ou um sucessor, ou sucessores, né? A gestão interina tem esse escopo porque, de uma certa forma, Fernando, você como conselheiro e nós como sócios que adentramos como diretor de projeto em alguma empresa, como no caso aqui do agronegócio, nós também somos conselheiros, porque atuamos juntamente com os donos de empresa ou as famílias donas de empresa, aconselhando pelo caminho A, pelo caminho B, pelo C, C', A e assim por diante, né? Então, a gestão interina ela tem um escopo, mas ela é bastante flexível, como eu falei, conforme cultura, valores e objetivo do próprio cliente e empresa, né? Qual é o objetivo? O objetivo é fazer um M&A, o objetivo é fazer um IPO, o objetivo é sucessão, o objetivo é perenidade. Para cada um desses objetivos, nós temos uma prática, uma metodologia, como eu comentei, há mais de 30 anos, 27 países. Né? Eu acho que o foco da gestão interina não é a posição, é a missão. A missão, isso que nós falamos. Justamente isso. E esse foco na missão pode eventualmente significar a continuidade desse gestor interino depois de um processo de sucessão, ou pode significar realmente construir a ponte de um modelo sem processos, enfim, mais empírico, para um modelo mais estruturado. Então, acho que depende muito da necessidade, mas o modelo permite justamente essa flexibilidade aí, mediante o que se observa naquele momento de empresa e necessidade, né? Rudinei, fala um pouquinho da tua experiência com gestão interina, como é que você vê, o que a gestão interina pode trazer e agregar a um modelo, digamos, mais tradicional de gestão, considerando todo esse cenário que a gente está falando, né, das características do segmento agro, enfim, todo esse aspecto que a gente abordou aqui. Perfeito. Assim, para mim, hoje, como um gestor interino, para mim, de certa forma, é relativamente confortável, né? Porque a gente não está trabalhando com hipóteses, entendendo. Então, existe toda uma metodologia onde a gente passa por um período, primeiramente, para entender o formato de atuação da empresa, para entender qual que é a estratégia de trabalho para o médio e longo prazo, qual que são as principais dores, qual que são os desafios que existem dentro desse processo de gestão, né? E essa metodologia, esse formato de trabalho tem me ajudado bastante em termos de entender, né? Principalmente a me ajudar a entender qual que é a linguagem e o propósito de toda a organização, como que a gente deve estruturar, deve se comportar e deve organizar todo o processo
não vamos falar de profissionalização, mas de organização que de forma que os proprietários eles possam ter segurança e possam ter estarem pôr a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo de que a organização que o projeto está sendo tocado de uma forma mais assertiva dentro do que são as expectativas dele, né? Então assim é muito mais sensível se eu entrar dentro de um processo de transição sem uma metodologia, sem um caminho, sem um período de adaptação, eu acho de certa forma um pouco sensível, né? Porque são N propriedades, primeiramente, assim, o produtor rural, o agricultor que está disposto, que tem uma gestão donal, que está disposto a abrir mão, de certa forma, por parte do negócio ser conduzido por um gerente geral, por um executivo ou algo do gênero, eu vejo uma grande maturidade por parte desses produtores, assim, porque isso hoje no agro isso não é muito comum, né? Mas esse nível de profissionalização, eu entendo que a gente consegue dar um apoio, um suporte para que venha um momento de transição, venha um momento de dificuldade e tudo mais, e a fazenda já esteja preparada, organizada, com números, com processos, com políticas, com metodologia, uma visão de longo prazo, aonde que a fazenda quer chegar, aonde todos os colaboradores eles têm esse conhecimento. Nós estamos aqui em 2025, mas em 2028, 2030 nós queremos estar em outro patamar ou não simplesmente queremos voltar para o lado da sustentabilidade ou qualquer outro rumo, né? Mas é entender assim qual que é a jornada, qual que é a caminhada, né? Eu acho que a gente como gestor a gente tem um grande papel tanto de comunicar e trazer transparência para o negócio, para a gestão, para o nível de gestão de proprietário e conselho, como também levar essa informação para o chão de fábrica, para a equipe, né, para que eles tenham essa visão e saber assim, qual que é o próximo passo, o que será Todos caminhando na mesma da direção, né? propriedade, o que será dessa fazenda daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Tem gente que está lá dentro há 20 anos, né? Tem gente que entrou fazem 2 meses, né? Então, assim, como que eles veem, como que eles entendem, como tudo se comportou até o entanto e qual que é o próximo passo, qual que é o direcionamento, né? Então, assim, todo esse trabalho, eu acho que ele vem para dar suporte, dar apoio, né? Muito que o Fernando fala, assim, tudo vira em torno, acaba virando em torno de resultado, né? Mas como construir isso de forma orgânica e saudável, né? E com segurança, né? O agro ele é cheio de altos e baixos, né? Ele é cíclico, né? Então, assim, como a gente vai trabalhar, como a gente vai conduzir esses altos e baixos que existem, né? A diversidade é uma das oportunidades que você dilui o seu risco, né? Mas isso tem que estar tudo muito bem alinhado com a estratégia, qual que é a jornada. Então, assim, todo esse trabalho coletivo que está sendo feito hoje, eu acho que isso traz muita segurança para mim, como gestor interido nesse momento, né? Como imagino que traga tanto para telos no momento de comunicação, de estratégia, como também para os proprietários Sim, que adotaram a gestão. Exato. Manuel, fala um pouquinho para a gente como é que você vê, acompanhando projetos não só do agro, né, mas especificamente do agro, essa questão que o Rudinei trouxe de a gestão interina permite muitas vezes que o empresário, o produtor que vai adotar, né, um processo mais estruturado, se sinta mais seguro pela contratação de uma empresa de gestão interina, que por sua vez vai alocar um profissional experiente para conduzir esse processo, né? Qual que é a diferença para ele de uma contratação, digamos, tradicional e de um processo de gestão interina? O que a gestão interina agrega para ele nessa decisão? Estávamos até conversando outro dia com o Fernando sobre isso, né? E aí não vai nenhum julgamento de valor de uma prática do hunting, ou chamado executive search, ou de consultoria de gestão, e a nossa. Cada um tem a sua prática e seu mercado. Mas o que nós sentimos, e eu posso afirmar isso categoricamente, é que a grande diferença é que nós não somente colocamos alguém profissional em qualquer nível que estejamos falando, um CEO, CFO, COO, os C-levels que forem, ou gerência sêniors, mas que adentra dentro deste modelo alguém que vai ser o liaison, a ponte entre este profissional
e a gestão passada, a gestão anterior, seja no nome de um fundador, de um diretor executivo sócio majoritário, como quer que seja. É um duplo olhar, né? É um duplo olhar. E esse duplo olhar tem uma outra faceta. E está dentro do nosso modelo de negócio da Telos e Voltus Alliance, da qual nós participamos. Todos nós fomos executivos. Todos nós temos o olhar do outro lado da cadeira como ex-executivos. Então, nós compreendemos as magnitudes das dores, das dificuldades e daquilo que precisa ser resolvido. Falamos o idioma de um dono, de um proprietário ou de um acionista, porque assim reportamos muitas vezes. Então, existe uma duplicidade, vamos assim dizer, né? De uma maturidade entre o executivo ou executiva que está adentrando na empresa e o sócio da nossa organização Telos ou dentro da Voltus Alliance, que vai atuar em momentos específicos, dando conforto, como o próprio Rudinei comentou em alguns instantes, e dando conforto para o acionista ou o sócio fundador. Eu diria que esse é o grande diferencial. O segundo ponto que nos diferencia é a nossa metodologia de modo projeto. Ou seja, esse começo, meio e fim, e às vezes esse fim é passagem de bastão, como comentei, ou é uma contratação definitiva, mas enfim, tem um final nisso, é a prática e a metodologia que nós implementamos, seja no Brasil ou qualquer um dos outros 20 e tantos escritórios do mundo. Ou seja, o executivo não está solto. Por mais experiente que ele seja, maduro, em termos de formação, background e track record, ele está sendo suportado por um fator humano e por um fator processual, que é a nossa metodologia, que se adapta, vale mencionar, a cada cultura e modelo de negócio a qual nós estamos falando, seja B2B, B2C, SaaS, PaaS, e assim vai as diversas variações. E o que a gente observa nos vários projetos de gestão interina, que esse olhar duplo, como a gente falou, você tem o executivo que está no dia a dia, apagando os incêndios que forem necessários. E muitas vezes esse dia a dia cega. Né? Você foge um pouco do que deu origem à série, do escopo inicial. Então, a visão do sócio, da Telos, do diretor de projeto, do acompanhamento, permite esse resgate constante da neutralidade, de entender toda a questão do cliente, de entender como esse interino está trabalhando, mas ele não está no dia a dia. Então, isso permite um olhar mais neutro e que ajuda justamente na condução do Porque tem um fator, né? Aquela famosa história da ranzinha, né? Que morre dentro da frigideira da água quente, que vai se acostumando com a temperatura e acaba morrendo. É normal, se você adentra em um ecossistema, você se acostumar com esse ecossistema. Eu acho que o nosso papel como diretores de projeto que adentramos é fazer com que essa ranzinha não se acostume com esse ecossistema, porque há um objetivo pré-fixado. Sim. É importante estabelecer dele o tempo todo, que né? nós não estamos entrando numa organização simplesmente para ocupar uma cadeira. Existe um objetivo específico pré-determinado pelo cliente, pela empresa cliente, e que este deve ser trabalhado em conjunto e com toda a organização através do engajamento de toda a organização. Então, o papel muito nosso, como diretores de projeto, é justamente sacudir a água, acorda a ranzinha, porque é normal, é do ser humano, né? Se acostumar ao status quo. Sim. E acho que um outro aspecto também interessante que o Fernando trouxe é a questão de, muitas vezes, o gestor interino entra para aquela determinada missão, seja de trazer processos, seja de organizar a gestão, seja de trazer a neutralidade necessária para a construção de um novo cenário, mas muitas vezes também para a perenidade, para continuar. Então, a gente tem casos que, de fato, o gestor interino tem a missão muito clara, o projeto é entrega, mas depois dessa entrega há a efetivação, a contratação. Fala um pouquinho em que momentos isso acontece, por que isso acontece e por que também é tão benéfico, né? Porque o que a gente observa no mercado, e aí não é só a realidade do agro, é que muitas vezes, dependendo da complexidade do segmento, o turnover de altas posições é muito alto, porque se quer a profissionalização, se quer a implantação de processos, mas
a distância entre se querer de fato executar, às vezes é grande, né? Então, é importante também esse aspecto aí, né? Então, fala um pouquinho para a gente de quando isso acontece, por que acontece, por que pode ser também um desenho tão interessante, né? Nós temos determinadas missões que já nascem com algumas possibilidades. Então, nós temos a missão onde o executivo ou executiva, interina ou interino adentram para resolver esta dor, vamos assim dizer. Uhum. No Brasil, uma média nossa é 1 ano, na Europa é de 9 meses. É interessante essa variação. Fez, entregou, passa o bastão. É importante dizer que nós, quando adentramos, passamos o bastão, ou seja, a prática, a metodologia é transferida para o sucessor ou aqueles que estão dentro da organização. Há missões do qual somos contratados onde já existe a pré-definição de que a posição será contratada ao término de um projeto, seja ele de 1 ano, ou mais, ou menos, mas que é como o mercado hoje está chamando, como se fosse um tryout. Vamos experimentar? Para os dois lados, né? Para os Tanto dois para o interino lados, quanto para a empresa. porque nós temos que entender que, por vezes, e aqui nós temos 2 colegas que são bastante familiarizados com empresas donais ou familiares, é bastante diferente, especialmente quando não tem processos, políticas e procedimentos fundamentados e o dono age conforme o fim de semana que ele acha que tem que agir. Isso faz com que o turnover, como você comentou, pode ser mais alto, né? Então, o tryout serve para as 2 pontas. E aí ele vai dizer assim, bom, eu vou fazer o tryout durante 6 meses, mas eu gostaria, se dermos química e os resultados aparecerem, continuar, né? Então, existe essa possibilidade. Existe a outra possibilidade, clara, que não se trata de tryout, não se trata de custos nem nada. Assim, olha, nós vamos colocar por esta fase e está determinado que ele será contratado. Salvo exceções, por alguma tragédia do negócio ou fatalidade, ele não ser contratado. Cada setor da economia que nós estamos atuando hoje tem uma característica e um comportamento. Mas eu diria que a experiência que eu tenho, que também já fui executivo de empresas donais e empresas família, estas têm uma característica bastante diferente, não é nem ruim nem melhor, em relação a empresas de magnitude chamadas profissionais ou que estão aí no cenário global de atuação. Eu acho que vale pontuar que, independente do executivo interino tá atuando com a missão e depois sair ou depois de ser efetivado, acho que sempre há a questão de ele está trabalhando dentro da empresa, ele está trabalhando com equipe. Então, a transferência de conhecimento acontece. Então, ele está automaticamente preparando as pessoas para um novo olhar, para um novo processo, né? Eu acho que até o próprio Rudinei pode até exemplificar o que vem fazendo com a equipe de gestão da empresa que é justamente, mais uma vez, não se compara o que era antes e o que é hoje, mas existe uma mudança crucial e você está transferindo à sua equipe um know-how que você teve nos seus 17, 20 anos de experiência e que isso vai ficar, independente da tua continuidade ou não é verdade? Perfeitamente, Emanuel, né? Eu tive algumas experiências onde a gente começar esse processo de gestão, liderança de pessoas e de negócio, onde você toma uma posição e aí então beleza, agora, Rudinei, você está nessa posição, então muitas vezes assim no sentido meio de largado, então você vai atrás das coisas e isso acaba virando em muitos erros, em muitas falhas, né? Então, assim, o que a gente tem feito, né? E é algo que eu particularmente dou muito valor para isso, tenho muito apreço para isso, né? Trabalhar os líderes, os gestores hoje dentro de cada unidade de negócio, das mais diversas posições de lideranças estratégicas, elas ou operacionais dentro do negócio, mas trazer elas para dentro de uma visão global de todo o negócio, aonde o negócio de A interfere no DB, que o DB interfere no C e assim por diante. Então, assim, a grande
o grande desafio e o prazer em fazer gestão de pessoas está nisso, em você trazer as pessoas para dentro do negócio com um único propósito, com um único desafio. E não deixar que trabalhem cada um de forma individual, aonde o meu negócio vai bem, ou o negócio de fulano vai mal, porque o meu está melhor que o de tal. Não. É sentir, fazer com que eles tenham esse sentimento. Se alguém perdeu, todos perderam, né? Então, assim, o grande desafio é trazer técnicas, é trazer ferramentas, metodologias que a gente acaba trazendo para dentro da organização e uma comunicação muito assertiva. E isso faz com que a gente observa nos próprios corredores como essa evolução e esse diferencial está trazendo para dentro da organização, aonde talvez neste momento eles ainda sejam muito dependentes de toda a condução da sua liderança de um executivo, mas assim a caminhada é profissionalização desses líderes aí, a ponto que eles possam estar tomando decisões e cada vez mais o executivo possa sair da operação podendo ser suporte estratégico para o negócio como um todo. Uhum. Então, assim, esse trabalho com a liderança, a gente está numa caminhada, está numa jornada assim, onde a gente já evoluiu assim. Faz parte do que a gente falou aqui de gestão, né? É um lado super importante. Faz parte, porque todo o resultado é construído através de cada equipe. Sim. Deles, para cada ambiente de trabalho que eles lideram, né? Então, assim, eles entenderem um pouco da estratégia do negócio, da onde a empresa quer, para onde a empresa quer ir, o que ela quer fazer, ela quer crescer, é um pouco do que a gente conversou no início, né? Qual que é a estratégia, aonde nós queremos, para onde a gente quer remar, para onde a gente quer andar, né? E seguirmos todos no mesmo caminho, né? Então esse é um dos grandes desafios e algo que a gente vem observando que está fazendo a diferença todo esse trabalho que a gente está conduzindo aí. Tá ótimo. Bom, acho que a gente abordou um pouquinho da história, né, Fernando, do agro aqui, né? Acho que tem muita coisa, é um segmento que a gente falou extremamente complexo, extremamente desafiador, mas a ideia aqui era trazer um pouquinho desse cenário. Acho que a palavra que fica forte aqui é gestão, né, como guarda-chuva para uma série de outros elementos. Então, se a gente está falando de ESG, sustentabilidade, tecnologia, tudo isso está conectado com um ponto principal, que é a gestão. Se eu não tenho gestão, vira uma série de pontos soltos aí e a tendência de se não conseguir o resultado esperado é muito grande, né? Eu acho que assim, tem um ponto a mais, tá, que valeria a pena explorar, até como um pouco assim, o que a gente traz para vocês, né? Porque vocês são da gestão interina e nós somos do agro, né? Sim. Eu estava pensando aqui, né? Assim, também quais são vamos dizer, quais são as dificuldades que tem nisso, né? Porque fica parecendo que é muito bom, é muito fácil, né? Piece of cake. Então, eu estou pensando aqui, acho que tem 2 pontos que tem que prestar bastante atenção, que no fundo tem a ver com a legitimação, né, da gestão interina ou até a viabilização da gestão interina, e que estão muito ligados a particularidades do negócio, né, de produção agropecuária. E primeiro, existe, assim, esses empreendedores, esses produtores, eles têm um conhecimento enorme, né, do produto, da região, do local. Existe, sabe, uma frase comum, eu tenho 25 safras nas costas, né? Isso é muito relevante para uma região, porque ele sabe o que isso significa em relação ao clima, as janelas de plantio, né? Tem um conhecimento enorme local, e isso é milenar, né? Eles conhecem o mercado muito bem, eles são super conectados, né? Eles sabem que a China aconteceu não sei o quê, vai embargar e, portanto, vai acontecer tal coisa com o preço do boi. É muito imediato, né? Então, eles têm esse conhecimento. Então, o que isso quer dizer? Que, no fundo, né, quem se aventura a querer ajudar esses produtores em gestão, de alguma maneira, tem que estar na sintonia, né? Uhum. Porque é uma coisa muito comum que eu vejo nos produtores,
É que assim, eles olham aqui para São Paulo, eles olham para Faria Lima, né? E falam, bom, tá bom, esse é o pessoal do dinheiro, esse é o pessoal sofisticado, que até fala com os estrangeiros, mas assim, eles não entendem da nossa realidade, né? Então, assim, essa capacidade de entender a realidade e o conhecimento desses agentes econômicos, né, os produtores, da região, do produto, do mercado e da tecnologia, até para poder selecionar os pacotes tecnológicos, é enorme. Então, tem que estar à altura disso para poder operar com eles, né? Agora, tem uma segunda coisa que eu acho que é muito relevante, que é um risco que sempre acontece quando a gente vem com todo esse pacote da governança, da gestão, da profissionalização, que os produtores, eles são céticos em relação a isso, né? Porque eles são empreendedores, são familiares, eles tocam aquilo intuitivamente. Então eles olham e falam, isso aqui atrapalha, isso aqui atrasa, perde muito tempo, é muita burocracia. Mas tem um negócio, que é o custo fixo. O produtor, ele opera com um custo fixo muito baixo. E quando você vem com toda essa governança, essa gestão, existe um risco de você querer ficar estruturando e cria um custo fixo enorme. E tem uma parte dele que é visível, que é o custo em si, e tem uma que é invisível, que é a quantidade de gente e tempo alocado e discussões abstratas. Então, existe o risco também de você errar a mão, Sim, né? E aí você não conseguir legitimar sim. A gestão. a profissionalização E nesse criar até uma barreira né? depois, né, para futuros caminhos, né? Então, eu acho que essas duas coisas tem que prestar muita atenção, porque se errar a mão, Sim. você acaba confirmando uma coisa que o produtor adora achar, que ele não precisa de nada daquilo. Ele não precisou para chegar onde ele está. Ele tem 25 safras? E, portanto, ele não vai precisar dali para frente. Graças a Deus, aqui no Brasil, né, vou fazer uma propaganda aqui, mas acho que dá para fazer. Existe uma empresa que se chama SLC Agrícola, que, no fundo, ela é super profissional, tem processo, tem tudo, tem sucessão, pode sair lá qualquer posição que vai ter outra para repor, e é muito bem sucedida, é a maior produtora do Brasil, e no final das contas, todos os produtores admiram a SLC Agrícola. Então, para mim, facilita muito a vida como conselheiro, porque quando eu começo a falar de profissionalização e tal, e aí muitas vezes Você tem um exemplo. o interlocutor real. fala, mas isso aí é muita burocracia. Eu falo, bom, tá bom, mas assim, essa empresa funciona sem você, a SLC Agrícola vai funcionar para sempre, né? Não, é verdade, eles É um funcionam. benchmarking, É né? um benchmark. Legal. Ok, gente, chegamos ao final. De novo, não esgotamos o tema, né? Mas demos uma pincelada aí. Queria agradecer a participação de vocês, tá? Por compartilhar experiência, visão, e ficamos aqui. Fica o convite aqui para o próximo podcast da Telos. Tá bom, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.